Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas irei encontrá-los. Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma aula de psicologia da aprendizagem. Espero encontrá-los todos muito bem, com saúde, saudáveis, estudando, né? Botando quente na nossa disciplina, tá bom? Então vamos lá compartilhar aqui o nosso material, porque hoje eu estou empolgada porque nós iremos conversar sobre ele, Carl Rogers. Nossa, como eu gosto de Carl Rogers! Como Carl Rogers é maravilhoso, excepcional, né? Então vamos conversar sobre Carl Rogers, vamos ver aqui o que o nosso queridíssimo Carl Rogers trazia em sua teoria, né, para os nossos estudos, as contribuições da psicologia humanista de Carl Rogers para a psicologia da aprendizagem. Vamos lá? Então, quem foi esse senhor, Carl Rogers? A gente começa pela biografia de Carl Rogers, né? Carl Hanson Rogers nasceu em 8 de janeiro, em Chicago, nos Estados Unidos. Viajou à China para participar de congresso da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. Graduou-se em História na Universidade de Wisconsin. No mesmo ano, se casou com Ellen e começou a trabalhar no Instituto de Aconselhamento Infantil, Institute for Child Guidance, né, em Nova York, né? Então vamos ver o que mais que o Carl Rogers traz em sua biografia, em sua primorosa biografia. Publicou seu livro Tratamento Clínico da Criança Problema em 1939. Em 1940 se tornou professor efetivo de psicologia na Universidade de Ohio, na disciplina de técnicas de psicoterapia. Publicou o livro Aconselhamento e Psicoterapia em 1942. Em 1944, se tornou presidente da American Association for Applied Psychology, Associação para a Psicologia Aplicada. De 44 a 1957, ensinou psicologia em Chicago, fundou um centro de aconselhamento na Universidade de Chicago, publicou uma bibliografia extensa com várias obras, e o livro, que foi o ponto alto das suas obras, né? Foi Terapia Centrada no Cliente. Terapia Centrada no Cliente. Publicou artigos como As Condições Necessárias e Suficientes para a Mudança Terapêutica da Personalidade, né? Tem um livro também do Carl Rogers que é maravilhoso, que eu amo de paixão, que é Tornar-se Pessoa. Foi publicado em 1961, é um best-seller mundial, Tornar-se Pessoa. Em 57, de 57 a 64, voltou a lecionar e fundou, com colegas da Universidade de Wisconsin, o Centro para os Estudos da Pessoa. Sua dedicação à construção de um método científico na psicologia foi reconhecida através de um prêmio da APA, da Associação Americana de Psicologia. Em 64, ele se mudou para a Califórnia, abandonando o trabalho e o ambiente universitário, e passou a participar do Centro para os Estudos da Pessoa. Publicou uma série de livros, né? Dentre eles, A Relação Terapêutica a Seu Impacto, Liberdade para Aprender nos anos 80, Grupos de Encontro, Poder Pessoal, Um Jeito de Ser. Nossa, o Carl Rogers ele tem uma extensa biografia, sobretudo marcada por publicações de obras, né? Foi nomeado para o Nobel da Paz em 4 de fevereiro e faleceu aos 85 anos na Califórnia, tendo trabalhado intensamente até esta data. Vejam como a biografia do Rogers é uma biografia bem consistente, pautada em muitas obras. Pessoal, e as principais teorias do Carl Rogers, né? A gente pode listar aqui
que o Carl Rogers ele foi um influente psicólogo na história americana, ele desenvolveu a psicologia humanista, né. A minha abordagem dentro da psicologia é a psicologia humanista, fenomenológica existencial, né, cujos aportes teóricos se baseiam nos estudos de Carl Rogers, né. O Rogers ele prioriza o indivíduo enquanto pessoa, ele valoriza a autorrealização do indivíduo, o crescimento pessoal do indivíduo, ele vai trazer todos estes conceitos dentro da sua teoria, né. E dentro dessa teoria do Rogers, ele desenvolveu o conceito de estrutura da personalidade. Bem, sobre a estrutura da personalidade, o Rogers traz que o organismo é o foco de toda a experiência, potencialmente disponível para a consciência, né? Então, esse campo de experiência abarca tudo que ocorre no organismo em qualquer momento. E esse organismo, ele tem essa tendência autoatualizante. Nós possuímos essa tendência de autoatualização, né, que o Carl Rogers vai falar de autorrealização, né, que o indivíduo ele está em constante autorrealização, autoatualização, tá? O campo da experiência única para cada indivíduo, é um mundo particular, individual, que pode ou não corresponder à realidade objetiva, né? É aquilo, né, pessoal? Cada um tem as suas experiências são únicas, suas percepções únicas, cada indivíduo traz essa subjetividade a partir das experiências. Que mais que a gente vai falar aqui do Rogers? O conceito de self. O self é a visão que a pessoa tem de si própria, baseada nas experiências passadas, nas estimulações presentes, nas expectativas futuras. É onde contém a tendência para a realização. Então, vejam esse conceito de self que o Carl Rogers traz, né? O quanto é importante nós compreendermos esse conceito de self, né, que é a visão que a pessoa tem de si próprio, baseado nas experiências passadas, nas estimulações, nos estímulos ambientais que essa pessoa recebe, né? Está presente nas expectativas presentes, nas expectativas futuras, é onde contém toda essa tendência para a realização do sujeito. Self real, self ideal. O self real é a visão que o indivíduo tem de si mesmo, tá? E o ideal é aquilo que o indivíduo gostaria de ser, como ele se imagina ser, né? É uma visão ideal de si mesmo. A extensão da diferença entre o self real e o self ideal é um indicador de desconforto, insatisfação e dificuldades neuróticas. Por isso, o self ideal pode se tornar um obstáculo ao desenvolvimento pessoal. E aqui eu trouxe para vocês o exemplo de transtornos da imagem corporal, né? Distorção da imagem corporal. O indivíduo que está com anorexia se vê, se enxerga gordo, né? Tem uma distorção da imagem corporal. Então, esse ideal de self, esse self ideal, ele pode provocar, né, alguns desconfortos, algumas dificuldades neuróticas, acarretando até em transtornos. E aqui o outro caso da vigorexia, né, que é o indivíduo que ele busca esse ideal de corpo, de músculo, né, de corpo definido, e para isso ele pratica muita atividade física, tem todo um ritual, né, de comportamentos direcionados para estes objetivos, né? Mas isso acontecendo de uma forma neurótica, sem acontecer de uma forma saudável, né? Levando, inclusive, a prejuízos e até mesmo a adoecimento psíquico, tá? Sofrimento psíquico. A aceitação de si mesmo, como se é na realidade, e não como se quer ser, é um sinal de saúde mental, né? Então, essa autoaceitação, o Rogers vai falar muito disso, né? Essa aceitação de si mesmo, é, né, como meio de estar mais próximo da realidade, porque é a partir desse reconhecimento das nossas características reais que nós buscamos meios eficazes para o nosso desenvolvimento, né? Então, a autoaceitação que o Carl Rogers vai trazer dentro da sua teoria.
Outro conceito muito estudado pelo Rogers é a questão da congruência, né? O Roger ele define congruência como o grau de exatidão entre a experiência e a tomada de consciência. Então, assim, essa experiência que esse indivíduo está tendo é uma experiência compatível com as suas tomadas de decisões, ou o contrário, né? A tomada de decisão é compatível com essa experiência que ele está tendo, né? Um alto grau de congruência significa que uma pessoa é ajustada, madura, aceita toda a variedade de experiências sem ameaça ou sem ansiedade. Então, a gente vê como um sujeito congruente, né? O contrário disso, pessoal, da congruência, seria a incongruência, que é justamente quando acontece, né, diferenças entre essa tomada de consciência, a experiência e a comunicação dessa experiência. E isso vai acarretar em uma série de sofrimentos, né? Pessoas, por exemplo, pessoas que dizem estar passando por um período maravilhoso, mas que se mostram entediadas, isoladas ou facilmente doentes, estão revelando incongruência. Então, essa questão do sofrimento psíquico, né, é relacionado, destoante do que a pessoa diz estar passando, né? A pessoa pode dizer que está ótima, muito bem, mas se isola, fica facilmente irritada, né, entediada, tem insônia, dificuldade de se relacionar. Então, isso mostra incongruência, né, de como o indivíduo toma suas decisões e de que forma essa experiência está acontecendo para ele. Então, pessoal, vejam como o nosso simpático, queridíssimo Carl Rogers trabalhou suas principais teorias, né? Ele vai trazer o papel do mestre deve ser o de criar uma atmosfera favorável ao processo de ensino, tornar os objetivos tão explícitos quanto possíveis e o de ser sempre um recurso para os alunos. Veja como o Rogers, ele através da sua teoria, ele contribuiu com a educação. A gente vai ver as principais contribuições do Carl Rogers para a educação, o quanto ele é aceito e respeitado nesse universo educacional, né? Porque a sua teoria muito contribuiu para o desenvolvimento, né, dos processos educativos e do processo de ensino e aprendizagem. Que o Carl Rogers fala mais, né? O terapeuta deve vivenciar bem sua relação com o paciente, nela estar perfeitamente integrado, estar presente, escuta atenta, né? O terapeuta precisa demonstrar respeito incondicional ao cliente, isso também está dentro da teoria do Rogers. O terapeuta deve mostrar compreensão empática no tocante ao sistema interno de referências do seu cliente. Vocês podem, fazer uma analogia com o professor, né? O professor ele tem que estar integrado nessa relação com o aluno. O professor ele deve demonstrar respeito incondicional ao seu aluno. O professor deve demonstrar compreensão empática, né, no tocante ao sistema de referências internas que o aluno possui, né, essa bagagem que ele já carrega previamente, isso precisa ser respeitado. Então, o Rogers ele diz que não pode ocorrer uma verdadeira aprendizagem a não ser à medida que o aluno trabalhe sobre problemas que são reais para ele. Tal aprendizagem não pode ser facilitada se quem ensina não for autêntico e sincero. Então, ele traz essa importância da autenticidade, da clareza, da objetividade, da fácil compreensão que o facilitador, que o professor deve exercer nesse processo de ensino e aprendizagem, certo? E o que seria facilitar a aprendizagem, né? O professor como um facilitador desse processo, né? Desse processo de ensino e aprendizagem, de que forma, que atitudes, que características o facilitador, o professor, o educador deve trazer, né? O caráter verdadeiro, valorização, aceitação e confiança do aluno, compreensão do outro, uma compreensão profunda, uma compreensão autêntica, empática, disponível, atenciosa,
né. Então o Carl Rogers vai trazer dentro da sua teoria, essas atitudes que devem compor esse processo, esse processo de ensino e de aprendizagem. Pessoal, muitas são as contribuições do Carl Rogers para a sociedade, né. Por exemplo, o desenvolvimento da terapia centrada no cliente, né, a ACP, terapia centrada na pessoa, né. Então até a ACP é uma teoria criada por Rogers, desenvolvida, né. A terapia centrada no cliente é diferente do existencialismo, né, que o existencialismo ele não aceita, pois vê os seres humanos como objetos e pessoas que podem ser explicadas e que estão em mudanças. A psicologia de Carl Rogers é uma teoria que aborda o homem como pessoa, tá? Essa terapia dependerá menos da aquisição de conhecimentos do terapeuta e mais dessa relação que ele vai estabelecer com o cliente e do cliente consigo mesmo. Então, se a gente pudesse trazer as contribuições da teoria do Rogers para o processo educativo, nós diríamos que esse processo vai depender dessa relação que o professor estabelece com o seu aluno e a relação que o aluno estabelece consigo, né. Contribuições na educação, o que que o Carl Rogers diz? Condições essenciais do professor, trata da relação aluno-professor. Rogers, ele é humanista, então ele exige essa relação humanística entre professor e aluno. Empatia, né, a questão de se colocar no lugar do outro, ele traz muito essa questão de consideração positiva, aceitar o ser como ele é, valorizar o ser como ele é, até porque a gente não está aqui para realizar julgamentos, né, pessoal, o nosso papel é essa consideração positiva do outro, essa aceitação incondicional positiva, que o Carl Rogers diz que a gente deve aceitar os outros como são, valorizar as potencialidades que cada um carrega, né, e a congruência estaria nesse caráter verdadeiro de quem facilita o seu aluno aprender, né. Congruência é você facilitar esse aprendizado, essa apreensão de conhecimentos, utilizando da aceitação condicional positiva, da empatia, da congruência, que são conceitos utilizados pelo Carl Rogers. Que mais que o nosso querido Carl Rogers traz, né? O modelo rogeriano tomou consciência, contudo, da riqueza de herança recebida e do fato de que a terapia centrada no cliente, né, ainda tem pleno lugar nos panoramas das psicoterapias como uma das mais firmemente esteadas na pesquisa e com mais sólidas filosofias. Uma vez que a vaga de terapeutas no universo rogeriano, são por vezes considerados como puristas ou ortodoxos, e sem pôr em causa a filosofia da abordagem centrada na pessoa, a sua aplicação aos múltiplos campos do humano, propõe o retorno no campo da psicoterapia ao modelo dito da terapia centrada no cliente, a qual assenta-se em 3 pilares, né, que foi o que a gente falou, né, da questão da congruência, da empatia e da aceitação condicional positiva, são os 3 pilares da teoria do Rogers, tá. Esse é o principal trabalho, ele trouxe uma série de conceitos, delineando teorias da personalidade, modelos de terapia, mudança da personalidade das relações interpessoais. Então, os construtos básicos se estabelecem numa estrutura através da qual as pessoas podem construir e modificar suas opiniões a respeito de si mesmo. Isso é a autoatualização, pessoal, né? Essa possibilidade que o indivíduo tem de se autoatualizar-se o tempo inteiro, tá? Então, pessoal, trouxe para vocês aqui essa frase icônica, valorosa do Carl Rogers. Sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Nós não temos o poder de mudar ninguém. As pessoas que têm esse poder de se autoatualizar-se, nós precisamos compreendê-las, aceitá-las incondicionalmente, independente
se a gente concorde ou não, não é o nosso papel julgar, criticar as pessoas, né? O nosso papel é tratar de uma forma congruente, empática, facilitadora, né, promovendo essa capacidade de crescimento pessoal no indivíduo, essa tendência autoatualizante que o indivíduo tem. Então, vocês podem levar isso para o contexto educacional, nessa relação do professor e do aluno, que é muito importante, tá? Então, vejam como é maravilhosa essa sacada do Carl Rogers, né? Sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Isso é autenticidade, é você ser você mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Cada um carrega suas potencialidades, suas fragilidades, né? E cada um conhece o que é ser a si próprio, né? Cada um se conhece, tá bom? Ficamos por aqui. Desejo que todo mundo compreendam a teoria do Freud, que é do Freud, não, ato falho, do Carl Rogers, que é muito diferente da teoria do Freud, que eu ainda vou falar para vocês. Teoria do Carl Rogers, que é esse humanista maravilhoso, né, que tem uma trajetória aí impecável, né? Uma trajetória irretocável, que repercute até hoje nos ensinamentos, na educação, na psicologia, né? Então, a gente fala de psicologia, fala de educação, precisamos falar de Carl Hanson Rogers, tá bom? Vou deixar o material para vocês. Indico o livro Tornar-se Pessoa, quem tiver disponibilidade para ler, quiser fazer uma pesquisa, ver se encontra em PDF na internet. É um livro maravilhoso, é um livro para a vida, para a gente se conhecer também. Pessoal, muito obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima.